Se você quer saber o que acontece com corpos eletrizados quando você coloca um próximo do outro, essa aula é para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Na natureza, os corpos tendem a ser neutros. O que isso significa? Eles tendem a ter a mesma quantidade de elétrons e prótons. Porém, eu posso eletrizar esses corpos de tal maneira que eles podem vir a ser eletricamente positivos, no caso se perdem elétrons, ou eletricamente negativos se ganham elétrons. Mas o que vai ocorrer se eu colocar dois corpos eletrizados, um próximo do outro? É isso que a gente vai ver hoje aqui no princípio de atração e repulsão, ou lei de Dufay. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar dois corpos eletrizados negativamente, um próximo do outro. O que vai ocorrer? Como eles têm cargas iguais de mesmo sinal, vai ocorrer uma repulsão entre eles. Então, essas cargas aí vão se afastar. Olha só. E a mesma coisa acontece se eu colocar dois corpos eletrizados positivamente, um próximo do outro. Como eles vão ter cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir e um afasta do outro. Agora, se eu colocar dois corpos de cargas diferentes, ou seja, um com carga positiva e o outro com carga negativa, em vez deles se repelirem, eles vão se aproximar. Então, no caso, aí vai ter uma atração entre esses corpos. E eu posso inverter também a posição deles, que vai continuar tendo essa atração. Nessa aula, a gente está vendo aí a força de atração e repulsão que existem entre esses corpos eletrizados, mas de forma qualitativa, certo? A gente só precisa saber quando tem atração e quando tem repulsão. Mas logo, quando formos estudar a lei de Coulomb, vocês verão como a gente vai calcular o módulo dessa força, certo? Então, hoje, basicamente, a gente está vendo a parte qualitativa. Quando que é atração e quando que é repulsão. E assim, pessoal, a mesma força que um corpo está atraindo o outro também atrai ele, já que essas forças são um par de ação e reação, tá bom? Da mesma forma, quando é a repulsão, a mesma força que um corpo está repelindo o outro também repele ele. Então, aqui para finalizar, vamos dizer o seguinte: corpos com cargas de sinais iguais se repelem, vão se afastar, e corpos com cargas de sinais opostos, no caso, vão se atrair, se aproximam um do outro. E aqui vale também para as partículas, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, dois elétrons, vai ter repulsão entre eles, já que dois elétrons têm cargas negativas. Se eu tenho íons aí de sinais opostos, eles vão se atrair, mesmo sinal, eles se repelem. Outra coisa importante, quando tivermos as aulas aí de eletrização, vocês vão ver que um corpo neutro também pode ser atraído por um corpo que esteja eletrizado, tanto com carga positiva ou negativa. Hoje também nessa aula vamos falar sobre outro princípio aí muito importante para a eletrostática, que é o princípio da conservação das cargas elétricas. Mas para falar disso, vamos primeiro definir o que é um sistema isolado, certo? No caso, ele vai estar isolado eletricamente. É um sistema, pessoal, que não vai trocar cargas com o exterior. Se tiver trocas de cargas elétricas, vai ser apenas com quem faz parte desse sistema, tá bom? Então, eu vou definir da seguinte maneira o princípio da conservação das cargas. A soma algébrica das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado é sempre constante, é sempre igual, é fixo aquele valor. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho esse sistema isolado e nesse sistema eu vou ter três corpos, corpo A, corpo B e corpo C. Cada corpo vai ter 3 prótons e 3 elétrons. Ou seja, no total a gente tem 9 prótons e no total a gente tem 9 elétrons. Se vocês olharem bem aqui, pessoal, o que a gente vai ter? A gente tem um sistema onde a carga total é zero, né? Já que eu tenho a mesma quantidade de elétrons e prótons. O que acontece, por exemplo, se eu mudar um elétron do corpo B para o corpo C? Digamos que eu esfreguei um no outro. A quantidade de elétrons do sistema continua sendo a mesma. E a quantidade de prótons do sistema também. Ou seja, esse sistema ainda tem carga zero. Se eu mudar mais um elétron, agora do B para o A, o que acontece? O B tem apenas um elétron, o A tem 4 e o C tem 4. Então, no caso aqui, o A ficou com carga negativa, o C com carga negativa e o B com carga
positiva, já que o B tem prótons em excesso. Mas mesmo assim, se eu somar todos os elétrons e todos os prótons, ainda continua sendo a mesma quantidade, 9, 9. Ou seja, a carga do sistema isolado ainda continua sendo zero. Certo? Por acaso a carga, em vez de ser zero, fosse 20 coulombs, eu podia mudar os elétrons de corpo para corpo, que no total sempre seria 20 coulombs. Se fosse, por exemplo, menos 30 coulombs, eu podia também inverter elétron para lá, para cá, que no final ia ter esse mesmo valor. Por quê? Porque o valor algébrico aí da carga elétrica total do sistema vai sempre se conservar, vai se manter constante. Agora vamos fazer um exercício aí para fixar tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Olha só, um estudante dispõe de um kit com 4 placas metálicas, carregadas eletricamente. Ele observa que quando aproximadas sem entrar em contato, as placas A e C se atraem. As placas A e B se repelem. E as placas C e D também se repelem. Se a placa D possui carga elétrica negativa, ele conclui que as placas A e B são respectivamente, aí a gente tem que saber o sinal aí de A e B. Vamos lá, pessoal, vamos fazer desenho. A gente tem uma interação entre A e C. Então, aqui a gente tem A, aqui a gente tem o C. A gente tem uma interação entre A e B. E a gente tem uma interação entre C e D. Geralmente, nesse tipo de exercício, ele tem que falar a carga de alguém para vocês. No caso, ele falou da carga D, que possui carga negativa. Então, vamos lá. Se a D é negativa, e o que ele está falando? Que repele a C. Então, a D repele a C. Para ter repulsão, tem que ser o mesmo sinal. Então, a C é negativa. Aonde que a C aparece de novo? Aqui na interação com o A. Só que na interação com o A, fala que as duas se atraem. Então, se vai atrair o A, significa que o A tem o sinal oposto. Então, o A é positivo. Certo? Então, se o A é positivo, vou colocar aqui positivo na interação do A com o B. E foi falado o seguinte, que A e B se repelem. Então, se os dois se repelem, significa que o sinal é igual dos dois. Então, o B também está eletrizado positivamente. Então, tanto A quanto B tem carga elétrica positiva. Então, a resposta correta é a letra A. Então, sempre tentem fazer desenhos. Não tenha preguiça de fazer desenho, que ajuda muito vocês a resolver esse tipo de exercício. E nunca se esqueçam, sinais iguais, a gente tem repulsão. Sinais opostos, a gente tem atração. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!